A Igreja da Porciúncula já existia antes de São Francisco? Sim, esta igreja, no tempo de São Francisco, já era bastante antiga. Em 1º Celano, número 21, se diz que a Porciúncula tinha sido construída em tempos antigos. Porciúncula quer dizer pequena porção. Inicialmente era o nome do lugar onde estava a igreja, construída em honra de Nossa Senhora dos Anjos. Ficava a 7 quilômetros da cidade de Assis, na planície que se estende diante da cidade. Mais adiante, o nome Porciúncula será aplicado somente à pequena igreja, que mede 7 metros de comprimento por 4 metros de largura. Quando São Francisco chegou a Porciúncula, em 1º Celano, número 21, se diz que São Francisco, ainda vivendo sozinho como penitente e vestindo-se de modo semelhante aos eremitas, foi morar na Porciúncula, a fim de cuidar dela, pois estava abandonada. Decorria o 3º ano da sua conversão. São Francisco já tinha restaurado São Damião e uma segunda igreja dedicada a São Pedro, quando chegou a Porciúncula para restaurá-la. De quem São Francisco recebeu a Porciúncula? Na compilação de Assis, número 56, se diz que a Porciúncula era propriedade do mosteiro de São Bento do Monte Subásio, nas proximidades de Assis. Os monges doaram a São Francisco aquela pequenina e humilde igreja dedicada a Nossa Senhora dos Anjos, chamada também de Santa Maria da Porciúncula. Em sinal de humildade e de gratidão, São Francisco a cada ano enviava ao mosteiro um cesto de peixes. Os monges retribuíam a São Francisco e a seus frades com um vaso cheio de óleo. Foi na Porciúncula onde São Francisco descobriu a sua forma de vida? Sim, em 1º Celano, número 22, se diz que São Francisco, participando de uma missa na Porciúncula, escutou o evangelho do envio dos discípulos. Depois da missa, pediu explicação ao sacerdote. E quando entendeu que Jesus tinha enviado seus discípulos para anunciar o reino de Deus, sem nada levar consigo, exclamou: "É isto que eu quero, é isto que eu procuro, é isto que eu desejo fazer do íntimo do coração." Imediatamente, São Francisco vestiu-se como ensinava o Evangelho, uma só túnica e um cordão cingindo a cintura. Assim, era revelado a São Francisco o seu modo de viver. Nesta época, ainda não havia nenhum frade com São Francisco. São Francisco morou na Porciúncula com seus primeiros frades? Sim, segundo a legenda dos 3 companheiros, nos números 27 a 29 e também o 32, a primeira fraternidade da ordem franciscana teve início na Porciúncula. São Francisco recebeu para viver com ele os 2 primeiros companheiros, Frei Bernardo de Quintavalle e o Frei Pedro Catani. Os 3 foram morar junto da Porciúncula. Logo a seguir chegou o 3º companheiro de São Francisco, o Frei Egídio de Assis. Portanto, a Porciúncula é, de fato, o berço da ordem franciscana. São Francisco consagrou Santa Clara na Porciúncula? Sim, na noite do Domingo de Ramos, de 1211 ou 1212, Santa Clara foge da casa paterna e se dirige à Porciúncula, onde estava São Francisco com os seus frades. Diante do altar da Virgem Maria, São Francisco corta os cabelos de Santa Clara, em sinal de penitência e de consagração a Deus. Desta forma, nascia a segunda ordem franciscana, a Ordem de Santa Clara.
Era na Porciúncula onde São Francisco realizava os capítulos gerais com os seus frades? Sim, na crônica do Frei Jordão de Jano, no número 3 e também no número 16, encontramos boas informações sobre esses capítulos gerais. A cada ano, durante a festa de Pentecostes, São Francisco e os seus frades se reuniam na Porciúncula para um grande encontro fraterno. Esse encontro era chamado de capítulo geral. Era um momento de reencontro, de alegria fraterna, de avaliação e de planejamento. No final, todos eram enviados novamente à missão. Foi na Porciúncula onde morreu nosso pai São Francisco? Sim, em 1º Celano, no número 108, se conta que São Francisco estava hospedado na casa do bispo de Assis por causa de sua grave enfermidade. Sentindo a proximidade da morte, pediu para ser levado à Porciúncula, pois queria morrer naquele santo lugar. Assim foi feito. E no entardecer do dia 3 de outubro de 1226, deitado em terra nua, morria o nosso pai São Francisco, cantando louvores a Deus. Como foi a origem da indulgência da Porciúncula? As fontes mais antigas nada falam sobre esta indulgência. O relato mais completo que temos é do ano de 1310, feito pelo Frei Teobaldo, bispo de Assis. Segundo este relato, São Francisco, estando na Porciúncula, teve uma bela visão: Jesus, a Virgem Maria e uma grande multidão de anjos. Jesus perguntou a São Francisco o que ele queria para a salvação das almas. E São Francisco respondeu: eu quero um grande perdão para todo pecador arrependido que entrar devotamente nesta igreja. E Jesus mandou São Francisco ao Papa para pedir-lhe esta graça. E São Francisco, indo ao encontro do Papa Honório III, alcança dele a grande indulgência da Porciúncula. Nesta ocasião, o Papa Honório III estava na cidade vizinha de Assis, Perúdia. No dia 2 de agosto de 1216, a capela da Porciúncula foi dedicada e a indulgência foi proclamada solenemente. São Francisco disse, diante da multidão que estava ali na Porciúncula: quero levar-vos todos ao paraíso. Esta indulgência ficou conhecida como o perdão de Assis. Como receber a indulgência da Porciúncula? No dia 2 de agosto de cada ano, o fiel deve visitar piedosamente uma igreja da ordem franciscana ou a igreja matriz de uma paróquia e rezar nela o Pai Nosso e o Credo. Como esta indulgência é uma indulgência plenária, o fiel deve cumprir 3 condições. Primeira, receber o sacramento da confissão. Segunda, comungar o corpo do Senhor na Santa Missa. Terceira, rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa. Por exemplo, rezar um Pai Nosso e Ave Maria. A confissão pode ser realizada alguns dias antes ou depois da festa da Porciúncula. E quem não realizar todas essas condições receberá uma indulgência parcial.